bem-vindos a mais um Voz Ativa. Eu sou Bia Venâncio e essa semana eu recebo aqui a Tenente Coronel Cenise Araújo Calazans. Ela é a comandante do 31º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Cenise, seja bem-vinda ao programa, é uma honra recebê-la aqui. Eu que agradeço. Eu acho que é sempre bacana a gente receber figuras públicas aqui da nossa região e da nossa cidade, principalmente pessoas que estão interligadas à segurança da nossa população. Cenise, eu acho que antes da gente entrar no foco principal do programa, que seria a tua carreira como militar e todo o teu esforço para chegar onde você está hoje, eu queria saber um pouco mais sobre a tua vida, a tua infância, adolescência. Você veio de onde? De que cidade que você é? Eu sou oriunda do Vale do Ribeira, né? Minha família é do Vale do Ribeira. Para quem não sabe, é uma das áreas mais carentes do nosso estado. Eu nasci em Juquiá, em 1967. Meu pai era um ferroviário, trabalhava lá, né? Nós somos 5 filhos, minha mãe dona de casa, né? Meu pai aquela vida de salário mínimo, então é uma família humilde, da qual eu estou falando, né? Pelo orgulho que eu tenho dessa origem e até da região onde eu vim, né? Então eu nasci em Juquiá, fui crescendo ali nas cidades de Miracatu e Registro, né? Que é uma cidade um pouquinho maior. Registro fica entre São Paulo e Curitiba, descendo pela BR-116. E eu tive minha adolescência, minha infância nessa região. Uhum. Quando chegamos em Registro, né, eu fiz o magistério lá, uma das nossas boas escolas públicas, né, que nós temos lá, o Colégio Fábio Barreto. Me formei lá e o batalhão de lá, que é o 14 BPMI, o 14º BPMI, ele nos ofereceu uma possibilidade nos jornais de entrarmos para a Polícia Feminina, né? Uhum. Eles nos facilitariam a condução até São Paulo, que é a nossa carreira sempre em São Paulo, né? E lá eu já tinha 18, 19 anos e eu ministrava aula, né? Como professora primária, né? Não era efetiva, claro, né? Estava começando a minha carreira lá. E eu entrei nesse, digamos, nesse caminho, né, nesse ônibus que esse batalhão estava nos oferecendo. A intenção deles era formar um pelotão feminino para poder trabalhar lá, né? Então foram 80 moças, né, jovens, sonhadoras, né, para poder prestar esse concurso. E é claro que eles também achavam, né, que dessas 80, pelo menos umas 30 passariam, né? E não foi assim que aconteceu. Passamos em 2 apenas. Nossa! E aí eu fui fazendo os testes, fui passando até o final, né? Uma série de testes físicos, de conhecimentos. E aí eu fui passando e quando eu vi, eu estava, na verdade, sozinha, né? Passando como única nessa primeira turma, digamos assim, porque a minha outra colega ficou por uma segunda turma. E aí, cadê o pelotão feminino, né? Que vinha trabalhar na cidade. Aí, realmente, eu me vi indo para São Paulo como soldado e trabalhando lá. E foi aí que a minha carreira começou até eu chegar aqui. E aí, Cenise, você fala que houve essa oportunidade, né, do batalhão lá da cidade onde você morava. Já foi a sua entrada na Academia do Barro Branco ou você passou pelo curso antes? Como que foi isso? Então, eu entrei em 88 como soldado, né? E 6 meses lá no curso de aperfeiçoamento, no Cefap, né? O Centro de Formação de Soldados que tinha na época. Hoje ainda tem, mas mudou de nome. E eu fiquei lá trabalhando, né, como soldado. Aí no ano seguinte eu prestei outro concurso, né, como cabo, então eu comecei como praça a minha carreira. E aí quando eu tive a oportunidade, eu comecei a prestar o Barro Branco. Uhum. Barro Branco na época, para mulheres, né, era coisa nova. A mulher começou a ser aceita no Barro Branco em 91, foi a primeira turma. Em 91 teve uma turma pequena, bem recente. A Polícia Militar abriu as portas para o feminino recentemente. Em 91, aí eu prestei esse primeiro concurso, eu não passei, né? Eu já era cabo lá em São Paulo, trabalhava lá em São Paulo no trânsito, minha família continuava morando em Registro, né? Nas folgas eu vinha para casa, era solteira, começando a vida mesmo, né? Profissional. E prestei em 91 Barro Branco, não passei. Tinha prestado como cabo, né? De polícia, tinha passado. Fiquei triste, não passei. Aí em 92 prestei de novo, também não passei.
Em 90, na verdade, em 91, a primeira turma do Barro Branco começou em 91, mas prestaram em 90, né? Presta um ano para poder começar. Eu sei que no terceiro teste para o Barro Branco eu passei, né? Era uma turma pequena, só tinha 16 vagas, né? Eu fui a quarta colocada. E eu acho tão interessante, eu gosto de contar essa história, porque a gente sempre tem que ousar, né? Sim. Querer. E era pouquíssimas vagas, né? E eu tinha prestado para sargento e eu não tinha passado, né? Então, se eu não tinha passado para sargento, como é que eu ia prestar para oficial, né? Mas que seria uma prova muito mais difícil. E para sargento eu não passei, e para o Barro Branco eu passei. E passei muito bem, né? Eu fui a quarta colocada. Você veja como você tem que ousar, né? Você tem que saber o que você quer e traçar o seu caminho, né? E o que me interessou muito na polícia, Bia, é que eu, como jovem, né? Eu queria pertencer a alguma coisa grande. Eu tinha isso na minha cabeça de moça interiorana, né? Eu queria pertencer a alguma coisa grande. Eu via a polícia como algo grande, a quem eu queria pertencer. Então eu queria fazer parte, né? Então eu não entrei para comandar, eu entrei para ser mais um, né? Para servir. Eu tinha isso na minha cabeça, esse desejo, né? E aí quando eu entrei como soldado, é que apareceu essa possibilidade do Barro Branco, que era uma escola de comandantes, né? E aí que eu fui começar a conhecer, e eu disse, eu acho que eu quero também, né? E eu fui tentando e fui aceita, e esse caminho do Barro Branco, né, me trouxe até aqui, como comandante, hoje. É uma história muito bacana você compartilhar com a gente, porque eu não fazia ideia que para as mulheres só foi liberar nos anos 90, vagas né? restritíssimas, viu? Porque a primeira turma se formou 11, acho que tinha 15 vagas, mas apenas 11 chegaram ao final, né? 4 anos de curso. A segunda turma tem acho que 15 ou 13, e a terceira turma, que sou eu, né? A minha turma, né? Se formaram 16. 16 ao total ou 16 mulheres? 16 mulheres. A minha turma são 170, né? Que ao longo do tempo, 172. E nesses 172 tinha 16 vagas femininas, né? Distintas. E desses 172 você foi a quarta? Dessas 16 eu fui a quarta. Ah, é diferente no a começo, classificação. Para entrar. Entendi. Depois a classificação final depende das notas que você vai tirando ao longo dos anos. Entendi. Aí é mais difícil. E qual que é a diferença, para a gente conseguir compreender, Senise, do estudo para quem entra nessa escola de comandantes e para quem vai ser praça? A diferença é quem comanda, né? São as atribuições, ela passa, a gente já pensa assim logo no salário, né? Que isso é uma coisa fantástica. Não é fantástico, mas é uma responsabilidade bem diferenciada, sabe? Então, a hora que você vai comandar, você tem as vidas dos seus comandados nas suas mãos, de tal forma que você prepara as escalas, você fiscaliza, você é indagado, né? A comunidade indaga a você. O seu comando indaga a você. O que você está fazendo com aquele efetivo, com aquelas viaturas que eu estou disponibilizando para você utilizar? Qual o trabalho que você faz? Então, eu sou indagada hoje, todos os dias. Você está me indagando. O tempo todo. O tempo todo. E você também se cobra. Porque a hora que você tem toda uma formação, eu me formei em 3 anos, né? Você é o comandante. Você começa ali a comandar a sua sala de aula, você começa ali a comandar a sua equipe. Então, são 3 anos de comandamento que você vai exercitando isso daí. E você muito interessante. Você falou também sobre uma coisa muito bacana do sentimento que você teve de pertencer àquela corporação, de pertencer àquela instituição, mas também falou da questão de servir. Servir. Você conseguiu voltar para sua cidade depois para servir lá? Nunca mais, porque aí como se formou eu numa turma, né, num ano, e a minha colega acho que se formou logo a seguir, no mesmo ano, mas ao final do ano, né, ficou só 2. E aí, quando eu voltei para o batalhão, né, conversar com as pessoas que estavam nos incentivando naquele caminho, veio aquela resposta difícil, né, deles conseguirem me levar para lá como uma única. Que pelotão feminino, lá nos idos de 88,
né? Era coisa raríssima. Como é que ia formar pelotão? Quem mais que ia ter interesse de ir para lá? E na época, Beatriz, eram vagas restritas para feminino. Né? Então o feminino, eu entrei para trabalhar numa polícia feminina desarmada. Nossa. Né? Não se usava arma, não estava previsto, né? E numa polícia feminina voltada para o trabalho assistencial, voltada para crianças, idosos, para famílias. Então lá em São Paulo, né, que era o nosso local de trabalho, nós trabalhávamos bastante com essa população de rua que sempre teve, com essas famílias de imigrantes que vinham do interior, né? Até com esses menores infratores, mas de uma coisa muito mais leve do que é hoje, né? A criminalidade era outra nessa época, então era um trabalho mais de informações, né? Aconselhamento para algumas questões sociais que havia, realmente era focado na questão social. Os batalhões femininos eram batalhões restritos, só com oficiais femininos, né? Viaturas eram super poucas, só a nível de comandamento, desse comandamento feminino, nem tinha. Armamento, já falei que realmente não usávamos, né? Mesmo você, como aspirante do Barro Branco, você não teve... Aí, quando já era 91, 92 e 93, saí em 93, né? Entrei em 91 no Barro Branco, 91, 92, me formei em 93. Aí já era uma realidade um pouco diferente. O feminino já estava um pouco mais inserido junto com o masculino, fazendo alguns pequenos serviços. Mais voltado, aí já tinha o armamento, né? Mas nós, como oficiais, só podíamos trabalhar nos batalhões femininos, né? Comandando pelotões femininos lá em São Paulo, ninguém no interior ainda, né? E depois, só no ano 2000, que daí houve, posso pensar assim, houve esse fim desse comandamento feminino, para daí sim que nós pudéssemos pertencer aos outros batalhões. Entendi. Bom, Senise, antes da gente continuar o nosso papo, eu vou fazer a pergunta do pote. Tá bom. E aí você me fala o que você sente. Então vamos lá, vamos ver o que aparece. Olha só que palavra interessante, ainda mais para polícia. Perfeição. A perfeição é o que a gente sempre busca, né? A gente persegue um trabalho perfeito, uma ocorrência bem realizada. É difícil, né? Quase impossível. Mas a nossa busca é essa. Tudo perfeito, que tudo saia bem. O serviço transcorra sem grandes novidades. É difícil, porque o nosso trabalho não depende só da gente, né? Depende de todo um conjunto da própria situação na sociedade, que nós vemos que está bastante complicado para o exercício da segurança pública, né? O interiorano, a gente pensa, né, que ele tinha que acompanhar mais o que acontece na cidade dele. Você ainda vê o nosso interiorano deixando a chave embaixo do tapete, ele deixa a chave na moto e entra ali só um minutinho, né? No mercado, na farmácia. A hora que ele volta, a moto dele foi embora, depois que levou, difícil recuperar, né? E vai correndo atrás, né? Às vezes temos sucesso. Eu tenho que aproveitar para dizer que o nosso efetivo é muito bom, viu? Interessado. Nosso diferencial é que somos moradores, né? Sim. Inclusive, somos moradores. Desculpa te atropelar, mas queria te perguntar isso. Falando em efetivo, em moradores aqui de Ourinhos, como que foi tua vinda para cá, Senise? Você saiu de São Paulo e já veio, ou você teve outras cidades no meio do caminho? Acabei aproveitando, Bia, esse pelotão feminino que nós tínhamos por obrigação, né, por norma, né, da instituição, norma antiga, né, comandar. E aqui em Ourinhos tinha uma vaga para tenente feminino, né? E eu já estava, nessa época, me relacionando com meu marido, né? Ele era sargento, trabalhava aqui em Santa Cruz, e aí nós estávamos com um relacionamento firme, já pensando em casamento, e aqui tinha essa vaga, né? E aí nós, pensando até em carreira... Mas isso você estava em São Paulo ainda? Estava em São Paulo ainda. Ele já estava aqui, eu trabalhava lá em São Paulo, né? Trabalhava em São Paulo, lá no trânsito, né? Comandava uma equipe
de policiais masculinos, né, que o trânsito lá em São Paulo não tinha o trânsito só feminino, né, então eu tinha essa possibilidade de trabalhar lá como oficial do trânsito feminino, trabalhava na Zona Leste. E estava me relacionando com meu marido, e aí nós vimos que para nossa carreira, né, ele como sargento, querendo fazer cursos, né, e eu também, né, começando a minha carreira lá como oficial, era mais interessante para nós que nós fôssemos para São Paulo, né, e aí o meu marido estava preenchendo as planilhas para ele ir embora e faríamos a nossa vida lá, nos casaríamos lá e íamos continuar nossa carreira lá. E um comandante do meu marido, ele pegou, chamou e falou assim: Romão, não faça isso, traga sua esposa para cá, vocês são interioranos, aqui vocês terão melhor qualidade de vida. Né? E aí nós discutimos e tinha essa vaga aqui de oficial feminino que ninguém queria, porque oficial feminino era coisa bem pequena, né? Ninguém ia querer de São Paulo vir para cá, só eu mesmo que era da região, né? E aí nós discutimos e achamos que era viável. E aí eu me inscrevi para essa vaga. E fiquei esperando e tal. E aí, por causa dessa vaga, para comandar esse pelotão feminino aqui oriense, né, que o 31º Batalhão já tinha, algumas policiais femininas, e aí eu consegui vir. Aí eu vim para cá em 95, né? Aí me casei no final de 95, né? E ao longo desse tempo todo, eu tenho bastante orgulho de dizer que eu fiz a minha carreira toda aqui, desse batalhão, e tenho realmente a honra e a graça divina de poder comandar esse batalhão, porque à medida que você vai subindo como oficial na Polícia Militar, as vagas vão ficando super restritas. Igual lá atrás, né? Tinha uma vaga de tenente, ninguém quer, eu quero, né? Vim. Né? E à medida que eu fui subindo como capitão, como major, as vagas sempre afunilando. Fui movimentada por causa de promoções por 2 vezes, como capitão e como tenente-coronel, né? Fui trabalhar fora, mas sempre de olho na vaga aqui, e tive essa oportunidade de voltar. Tanto porque sou moradora, né? Então existe essa preferência também, mas porque a vaga estava ali, né? Sim. Existindo, sem grandes outras pessoas disputando essa vaga. São vagas restritas, mas também profissionais com essa qualificação para ocupar essas vagas são poucos também. Então a gente vai, então eu tive essa graça de poder estar aqui. Comecei aqui como tenente, né, 2º tenente novinha, e agora, se Deus permitir, eu vou encerrar a minha carreira aqui, comandando esse batalhão, e é um serviço, viu? Você serve, você não pode esquecer isso. Tem uma amiga nossa que fala assim: ai, o glamour do comando, né? Nunca vi glamour nenhum, né? É claro que tem esses momentos felizes. Por exemplo, você me chamou para estar aqui, né? Um momento de visibilidade positiva, agradeço muito, né, de poder falar um pouco da minha vida, incentivando talvez candidatas, né, a seguirem essa carreira, né? Mas eu já digo, bastante serviço, nenhum glamour, né? Muita cobrança. Sim. E você vai dando as suas respostas, né? De preferência com transparência, sim, com tranquilidade. Aproveitando que você tocou nesse assunto de mais mulheres no efetivo e dessa questão da cobrança de serviço, como você enxerga quando você lá no começo começou a trabalhar como tenente, já como um cargo de oficial, e agora, depois de, sei lá, 91, é a minha idade, 26 anos, como que foi essa evolução da mulher na Polícia Militar? Ah, foi tremenda. Tem bastante entrada ou ainda é pouca? Como que é? Há um incentivo para a mulher trabalhar na Polícia Militar? Há um incentivo legislativo até, né? Porque antes eu disputei 16 vagas, né? Lá atrás, nos anos 90, disputei 16 vagas. Hoje você disputa vagas iguais, né? Então como você vestibular. Como vestibular. Então, para soldado, não é soldado feminino, é soldado, né? Hoje, por exemplo, nós temos formação ali em Bauru. Você vê os homens e as mulheres, pelotões mistos, né? Então eles disputam as vagas igual. As mesmas vagas, as notas, quem passou, passou. Né? É claro que tem as diferenciações, principalmente na parte de educação física, né? Que nós temos o nosso TAF, que é teste de aptidão física. O que se exige de um homem para pontuação é uma coisa, e para a mulher é outra. Sim. Né? Sabidamente de velocidade inferior, força menor,
é o feminino, né? Somos mulheres, né? Então tem essa diferenciação. Então, exercícios também diferenciados, né? Não se exige da mulher os mesmos exercícios que se exige do homem. Entendi. Né? Então tem essa diferenciação. Mas as notas é tudo a mesma coisa. Você disputa de igual a igual. Isso realmente nos favorece. E eu caminho sempre pelas ruas, tem sempre moças indagando, né? Estamos até com concurso aberto para soldado, né? Para oficial abre geralmente em agosto, setembro, né? Prova super disputada também. Sim. Então abriu essa oportunidade. Você pode comandar o mundo agora, se você quiser. Isso é bacana porque a gente está vivendo uma fase que há uma discussão muito grande do papel da mulher na sociedade, Sim. né? E a mulher conseguir esses cargos de comando é muito bacana. Muito bacana. Mas a gente sabe que hoje em dia a população já está mais acostumada com isso. E lá quando abriu, quando você entrou, como que seus companheiros ali de corporação lidaram com isso? Eles eram tranquilos ou houve uma adaptação que demorou um pouco? Houve uma adaptação, né? Então nós fazíamos parte de pelotões lá por exemplo, quando era soldado eram pelotões femininos restritos, né? Aí quando eu fui pro Barro Branco, aí como eram poucas mulheres, 16 mulheres num número de 172, eram formados pelotões, salas de aula, 30, 40 alunos em cada formação dessa, né? Que nós chamamos de pelotões. Então eles dividiam o feminino 3, 4 por sala de aula. Né? Era todo mundo novinho, tal, sempre tinha uma piada, alguma coisa, né? Nada assim mais diferenciado, né? E para falar assim que havia assim alguma diferenciação, a gente percebeu que era um impacto a nossa entrada no Barro Branco, né? Era a terceira turma ainda, né? A primeira turma, imagino que deve ter sentido um pouco mais essa diferença, e a própria diferença de quem estava acostumado a comandar aqueles pelotões só masculino, né? Sim. E aí tinha o feminino ali, né? Mas eu não vi assim grandes dificuldades, não. O militarismo ele é muito claro nisso daí, né? Muito claro. O respeito, é fazer o que é certo, e eu tô mandando, com certeza, mandando coisas certas para que você realize, né? E você vai fazer. É simples assim, né? Então realize o que eu estou mandando, porque é isso que precisa ser feito, está dentro de uma legalidade, não é nada que vá contra seus princípios, né? O serviço tem que ser realizado. Eu acho que antes da gente começar a encaminhar para o final, Sinise, eu até queria te perguntar nesse aspecto, a questão da valorização do policial. Não só como profissional, mas como um ser humano também. Sim. A gente vê que dentro da sociedade, dentro da mídia, muito pouco se fala sobre a vida do policial, sim, sobre a família que aguenta com ele toda aquela pressão, porque eu sei, como você, que meu pai também foi policial, né? Que é realmente uma situação muito difícil. Eu me lembro até hoje da época do PCC, que foi aquele terror. Eu lembro que eu tava na escolinha e foram me buscar de Camburão e aquilo assusta muito, e a sociedade não tem muita noção disso, né? E ao mesmo tempo vocês não têm respaldo também muito, não só da população, mas como um pouco do próprio governo, né? Se a gente parar pra pensar. É uma cobrança excessiva, mas a valorização às vezes não se equipara. O que você acha que a polícia poderia fazer em relação a isso? Porque, na verdade, não acho que a polícia, mas como que, por exemplo, os meios midiáticos poderiam incentivar isso, ou pelo menos falar um pouco da luta de vocês no dia a dia? Eu vejo assim, você não pode esperar essa valorização de fora. Você vai fazer, eu penso que você tem que cuidar do seu pedaço, do seu quintal, né? Então eu comando esse batalhão. Então eu não posso esperar que você me valorize. Não, eu vou valorizar o que eu tenho ali. Então eu começo no meu pedacinho. Nós nos valorizamos, porque nós nos conhecemos. E isso você, como comandante, você dá o toque, tá certo? Então é isso que eu procuro fazer. Nós temos as nossas solenidades mensais lá de valorização de ocorrência, laureamentos, entrega de medalhas. As pessoas podem falar, mas só isso? Valorização é dinheiro no bolso. Valorização é dinheiro no bolso? Sim, também é, né?
Eu não tenho um cheque para dar para o policial toda vez que ele atende uma boa ocorrência, prende uma pessoa importante para nós, retira um armamento da rua. Eu não tenho. Mas eu tenho outros meios, né? E eu penso que, mais do que eu te valorizar, eu tenho que te dar uma sensação que você é importante. Você tem que saber quanto você vale. Então, sempre que a gente pode, e eu tento passar isso para os demais escalões de comando que trabalham comigo, que você tem que valorizar esse policial. Um bom soldado, Beatriz, não tem preço, tá certo? E você tem que saber isso. A instituição, ela tem uma fala que o nosso maior bem é o homem, né? Aí você vê lá aquela frase, palavras vazias. Palavras vazias se você, como comandante, não valorizar isso e não acreditar isso. E é a verdade. Qual que é o nosso maior bem? É a viatura, é o homem. Fim de semana agora, um policial se machucou. Né? Se machucou, ele estava com um veículo, né? Se ele se machucou, naturalmente que o veículo deve ter amassado. Você, como comandante, você precisa se preocupar com o veículo, mas primeiro faça a pergunta: como está o policial? Sim. Faça a pergunta. Foi socorrido? No outro dia, liga lá. Como é que ele está? Vai precisar de uma condução para fora, de um outro meio, tá certo? Você vê ele passando, ele voltou para o serviço. Como que você está? Exatamente. Você vai perguntando. Você tem que fazer um caminho, não é coisa muito fácil, mas é coisa simples de se fazer. Você é importante. Você é importante. Você tem que se posicionar. E você tem que dar o toque para os demais fazerem assim. Né? É claro que em épocas idas isso não era tão visível, e eu vejo que no interior nós temos essa facilidade, porque nós conhecemos a vida dos policiais, eles também conhecem a nossa vida, nós frequentamos os mesmos lugares, tá certo? E eu vejo a nossa comunidade interiorana, eles têm esse foco, eles sabem quanto que nós valemos. Eu vejo a grande mídia mais preocupada em ganhar dinheiro do que em valorizar pessoas. Sim. Né? Então as ocorrências infelizes nossas, elas ganham assim um destaque tremendo, né? E as boas ocorrências não ganham destaque. Eles se defendem dizendo, não ganham destaque as boas ocorrências porque a população gosta de ver essas tragédias, né? Não dá ibope. Não dá ibope, né? Então nós entendemos essa postura deles, e eu penso mais que você tem que fazer o seu trabalho pensando naquilo que você acredita e cuidando daquilo que é seu, daquilo que você pode. Se você não pode dar um cheque, faça um telefonema, pergunte como é que ele está, tá certo? Na hora que vem a documentação da viatura avariada, né? A viatura do Estado, nós pagamos como população essa viatura, né? Nós é que vamos pagar. Por que ele amassou aquela viatura? Ele quis, ele estava buscando alguma coisa. Ainda tem todo esse relatório burocrático. Burocrático, você tem que seguir. O policial está fora do serviço, perdemos um homem na rua, ele se machucou, né? Como que você vai dar esse atendimento para essa ocorrência? Você como comandante, você vai fazer ele pagar aquela viatura? Aí você vai ter que ver o contexto, o que ele estava fazendo. Ele agiu errado, ele agiu certo. Entendi. Então é nessa hora que você dá o toque. Você vai obrigar ele a pagar a viatura, sendo que ele estava no exercício do serviço, sendo que ele estava buscando alguma coisa, veio um veículo e cortou a frente dele. É justo? É justo. Então eu penso e penso, tenho essa ilusão, né, que estamos fazendo um bom trabalho. Eles têm que saber que eu tenho esse pensamento, né? Eles têm que saber que eu me preocupo com eles. Exato. E mais, se ele não tem esse respaldo, como é que ele vai trabalhar? Estamos vivendo momentos difíceis, Sim. não é? Não só como polícia militar, como segurança, mas eu penso que como Brasil, como população. População. E nós temos que fazer o nosso pedaço. Exato. Não interessa se alguém foi preso, o presidente caiu, cuide do seu. Sim. Cuide do que você tem que fazer. Isso a polícia é muito clara para nós, viu? Então eles nos obrigam a conhecer todo um cenário nacional, estadual, mas foco no que você tem que fazer. Cuide ali, todo dia, vai cuidando da sua plantinha. Senise, então, pra gente terminar esse bate-papo que foi super enriquecedor, eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. O que é ser policial militar? É uma devoção, tá certo? É um sacerdócio, é uma dedicação. Você está na padaria, alguém vem falar de ocorrência,
Você está na missa, alguém vai falar de ocorrência. Você está num velório, alguém vem falar de ocorrência, tá certo? Vem pedir ajuda, vem contar uma história, tá certo? Você está em casa, a comunidade liga, você vai atendendo. Naquilo que você pode, você vai orientando, né? Então você está 24 horas de serviço. É difícil? É difícil, mas é o caminho que você escolheu. Então, desenvolva. Exato. Eu tento desenvolver. Bom, gostaria de agradecer e te parabenizar também, porque Obrigada. eu acho que essa profissão são para poucos, são para quem realmente são comprometidos com o seu trabalho, com o seu serviço e principalmente com a sociedade. Muito obrigada por estar aqui hoje no Voz Ativa. Gente, então é isso. O Voz Ativa tá ficando por aqui e semana que vem tem mais. Te espero lá. Até mais.